Gente, a Lara só tá falando que os surdos que quiserem acompanhar nosso conteúdo podem clicar nos botõezinhos e ativar a legenda em português, tá bom? E essa imagem, hein? O que você acha de uma situação dessa que muita gente já conhece, já viveu, se lamenta? Como que fica isso? Então, você sabe que não é só essa, né? A gente tem essa, a gente tem a birra na hora de comer, a gente tem o adolescente que quando você chega a visita em casa se tranca no quarto e não vem nem cumprimentar. Mas você sabe que essa habilidade a gente chama de autocontrole. Só que você sabe que o autocontrole não é fácil pra ninguém. E é uma coisa que a gente não desenvolve assim tão fácil, não. Não é num piscar de olho, não, que ele se desenvolve. Você sabe disso, né, Lara? De jeito nenhum. É uma habilidade, autocontrole emocional é uma habilidade, né? E a habilidade do quê? De controlar as emoções e os sentimentos. E como qualquer outra habilidade, ela faz parte da inteligência emocional, né? E a gente consegue ter isso desenvolvido quando existe o equilíbrio entre o nosso lado emocional e o nosso lado racional. É fácil? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E sabe em que período que isso vai estar totalmente desenvolvido? Quando a gente consegue, né? Eu sei, vamos contar pra eles. Vamos contar pra eles. É só na fase adulta. Ou e seja, muitos adultos têm uma dificuldade, até acho que a gente de vez em quando, né? Não é do ser Porque humano, é do né? ser humano, Eu né? acho que é um cuidado que a gente tem que ter o tempo todo e uma necessidade de se rever, de se policiar e de estar sempre tentando desenvolver essa habilidade, porque ela é necessária para muita coisa, para tudo na vida, eu acho, né? Em qualquer situação, Claro. pessoal, profissional. Sim. Agora tem algumas formas de lidar com os nossos filhos, né, desde de pequenos, e que podem facilitar um pouco esse nosso andar, esse nosso caminhar, né, e até a vidinha mesmo dos nossos pequenos e dos nossos adolescentes, né, das pessoas que vivem com a gente. E de nós mesmos, porque eu acho que se a gente trabalhar isso dentro da gente, né, a gente consegue ter uma vida um pouco mais tranquila. Uma dessas formas é a gente tentar reconhecer esse sentimento e explorar o que está acontecendo. Então, assim, é conversar e perguntar, fazer perguntas para a criança, né? A gente vai começar falando da criança, né? Do pequeno. Uhum. Então, assim, num momento de fúria, de desespero, de birra, claro que você não vai pegar a criança na hora da crise, não adianta a gente conversar muito. Nesse momento, você vai acolher, acalmar, né? Mas depois a gente tem que conversar sobre isso. Não adianta só, por exemplo, num momento, a criança tá com medo, aquela frase, não tem nada, não precisa ter medo, e ponto final, não adianta. Porque no dia seguinte ele vai continuar com medo, né? A birra do shopping, a hora que ele faz escândalo no chão, você pega, leva pra casa e fala, não adianta, eu não vou comprar. Chegou em casa, acabou? Chegou em casa, provavelmente, às vezes acaba. Mas não adianta, porque no dia seguinte a birra vai acontecer de novo, né? Às vezes a vergonha, quando ele tá com alguém e tem muita vergonha numa situação de mais gente, você fala, não precisa ter vergonha, você é tão lindo, você é tão bonitinho. Só que você não entende por que ele tá sentindo vergonha. Então, assim, primeira coisa, acalmar essa criança, esse jovem, esse pequeno que está do nosso lado, a gente acalma. E depois a gente tem que conversar sobre esse sentimento. Por que ele está sentindo desse jeito? O que ele está sentindo? O que fez ele sentir desse jeito? Da onde vem esse medo, né? E tentar aí sim mostrar o porquê que ele não precisa estar daquele jeito. Claro que na birra do shopping você tem que explicar o porquê que provavelmente você falou um não. Então assim, por que você falou não? De alguma forma, senão não na ia hora desse show. Porque a gente não pode, a gente tem que lembrar uma coisa, gente, eles são crianças. E eu tô lidando com criança. Nada é óbvio pra criança. Então assim, é criança e criança que precisa de limite. Eu não vou deixar de dar limite, eu não vou deixar de falar os nãos, mas
Só que eu preciso explicar. Eu falar só não, para a criança também não adianta. O limite sem a explicação também não adianta. Então eu tenho que explicar e tenho que conversar e entender. São, acho que, as 3 coisas básicas para entender uma criança. Então, assim, tanto nos medos, quanto no limite, quanto no, né? Quanto, assim, qualquer situação com a criança, a primeira coisa é acolher. A segunda é conversar e entender. Então, assim, isso vai, assim, vocês não têm noção dos benefícios que isso vai fazer no desenvolver da criança e na fase adulta. Isso tem a ver até com a segurança da criança, com o desenvolvimento, com a autoestima, com o desenvolvimento dela nos estudos. Tudo isso vai facilitar demais a vida dessa criança. Disciplina, muita coisa, né? E a gente sabendo também que isso só é desenvolvido na fase adulta, não dá pra cobrar, né? Então, assim, não dá pra você cobrar que uma criança tenha autocontrole e eu, que sou o adulto da relação, em muitas situações não manifesto o meu autocontrole, né? E até falando um pouquinho, assim, dos adolescentes, que você comentou de que se tranca no quarto e tudo mais, eu acho que é importante, assim, um jeito da gente poder se relacionar bem com o adolescente é estar sempre conectado com eles. Não tem como você viver no seu mundo e deixar o adolescente no mundo dele, né? E falar assim, tá lá no mundinho dele, com as coisas dele, com a vida dele. Quanto mais essa fala se perpetuar, mais esse tipo de atitude acontecer, mais distante essa relação vai ficando, né? E aí não consegue ajudar. Então, assim, é importante mostrar que esse adolescente tem um espaço para falar dos sentimentos dele, por mais difíceis que sejam, por mais que a gente não acredite que precise ser dessa forma, mas, assim, é um sentimento difícil para ele. Vamos validar isso, né? E perguntar, assim, acho que perguntar faz toda a diferença. A gente, enquanto adultos e pais e professores e referência, a gente quer sempre dar resposta, né? E acho que, de repente, a gente tem que mudar um pouco de lugar e falar assim, olha, eu não tenho todas as respostas. Então, assim, o que te faz sentir assim? O que te faz pensar desse jeito? O que te leva para essa conclusão? Né? Como que eu posso te ajudar? E estabelecer essa conexão. Né? Então, assim, validar os sentimentos dele, estabelecer essa conexão e tentar incentivar e estimular bons pensamentos, porque normalmente os sentimentos acontecem em decorrência de atitudes ou de pensamentos. Então, maus pensamentos levam a maus sentimentos, né? E adolescente é trágico mesmo, assim, para eles, às vezes, uma questão que é pequena para nós, no nosso entendimento, para eles é enorme. Só que ele tá dentro da questão, dentro daquela situação, ele não consegue enxergar do lado de quem tá de fora. Então, assim, e se você tentar resolver isso dessa outra forma, ao invés da que você fez, né? O que você acha? E aí, assim, com perguntas, tentando se aproximar, mas não julgando, que acho que é uma grande questão que a gente vê muito nos adultos que lidam com o adolescente é sempre estabelecer uma comunicação de julgamento, né? Então, acho que, assim, é importante essa escuta ativa de um lugar que vai tentar entender, que não vai julgar, que vai perguntar, que vai tentar compreender, porque daí essa conexão fica estabelecida e essa relação se aproxima ao invés de se afastar. Né? Principalmente no mundo de hoje, onde existe aí a tecnologia disponível, as pessoas que eles conhecem e que não conhecem, que se relacionam. Então, assim, sempre vai ter uma busca que, se não for contemplada nesta relação interna de família, vai acontecer para quem está do lado de fora. E a gente não vai saber se esse é o melhor caminho ou não. Então, assim, essa conexão é importante. E ela tem muito jeito de acontecer. Mas depende da gente, né? Do adulto. E realmente é o que você falou, assim, quanto menos você julgar e tentar essa conexão, ela acontece com muito mais facilidade. A partir do momento que você julgou, você cortou essa conexão. Enquanto você estiver conversando, perguntando, tentando entender, ele perceber, né, que ele tem esse espaço de escuta e essa aceitação, exatamente. A postura dele também vai ser outra, a atitude dele vai ser outra, não vai ser aquela de ataque o tempo todo, de barreira, né? Agora, a gente também tem algumas formas, né, de fazer algumas estratégias para acalmar para que essa situação se torne um pouco mais calma, tanto com os pequenos
como com os adolescentes. E adolescente aqui a gente sabe que a gente trata de 13, 14 até os 20 anos. E alguma hoje coisa, a gente vai até os 22, 20 por aí. E poucos, né? Porque... então assim, até com os maiores, mas assim, com os pequenos, o que a gente faz muito e que dá muito resultado são os combinados. Então assim, você foi no shopping. Você sabe que você não vai comprar nada aquele dia pro seu filho no shopping. Você vai combinar antes com ele. Mas você não vai simplesmente combinar que você não vai comprar nada. Você vai explicar por que você não vai comprar nada. Quais são os motivos de você não comprar nada. Se outro dia você vai comprar. O que vocês vão fazer no shopping. Por que você vai aquele dia no shopping. Também, qual é a contrapartida. Porque às vezes para uma criança simplesmente ir no shopping para acompanhar a mãe, o pai, o tio, a tia. É muito chato. Então você pode minimamente dar uma contrapartida dele tomar um sorvetinho, né? Dele brincar um pouquinho lá nos brinquedinhos do shopping. Você pode negociar. Ou até de você expor a situação. Falar, olha, hoje eu preciso ir porque eu tenho que comprar um presente. E aí é uma coisa rápida. Você vai comigo. O dia que você quiser ir pra jogar, pra se divertir, eu não vou ter nada pra fazer, mas eu vou te acompanhar. Então, até assim, você pode até deixar bem claro que assim, ó, hoje a coisa é rápida, eu vou trocar o sapato que eu ganhei, quer dizer, não tem nada a ver com você. E aí a gente vai e volta e hoje isso. Você vai comigo porque você é pequeno, você não pode ficar sozinho em casa. Também é uma regra. É uma condição que ele tem, que ele não vai ficar sozinho em casa. Então, assim, é o que a gente sempre tá falando, acho que desde o nosso primeiro vídeo. Criança é criança. E criança precisa de limite. Né? Então, embora a gente precise dessa escuta ativa desde o pequeno, a gente precisa desse não julgamento, a gente precisa desta relação conversada, né, dialogada, a gente nunca pode deixar de lembrar que com os pequenos, eles são pequenos e precisam de limite. O adolescente também precisa de limite. Só assim eles vão ter a segurança que eles precisam do limite, porque assim eles têm segurança. Eles têm alguém que cuide, eles sabem que eles têm alguém que cuide deles, que se preocupa com eles. Então esses combinados, eles têm que ser reais e factíveis. Eles têm que realmente ter sentido para a criança e acontecer. Porque se você faz um combinado que não tem o menor sentido e que não vai acontecer, cumprido, não vai se cumprir, a criança simplesmente não vai acreditar. Ela não acredita mais em você. Fica desacreditada, exatamente. E você fazendo esses combinados que vão ser cumpridos, cada coisa que a criança fizer cumprindo o combinado, você tem condições de elogiar a situação que ela cumprir. Com esse elogio, você consegue um desenvolvimento da criança de autoestima, de segurança e de cumprir os novos combinados de uma situação, numa relação muito mais tranquila, muito mais conversada. Né? Você consegue ter uma relação onde você vai deixando, essas birras vão acontecendo menos. Por quê? Porque eu sei que eu posso chegar e conversar. Olha, hoje eu posso fazer isso? Não, você não pode por causa disso. Mas amanhã ou a semana que vem, isso pode acontecer porque ela sabe que ela pode confiar em você. Porque também a hora que você falar que você vai fazer, é porque você vai fazer. Então essa relação de verdade, de cumplicidade, é super fundamental. Ela tem que existir, né? E acho que a empatia também, né? É importante a gente mostrar e explicar para eles e tentar ensinar um pouquinho, assim, né? Do que é empatia. Então, assim, numa situação de falta de autocontrole, de muito estresse, tentar falar assim, olha, e se fosse assim? Tenta se colocar em outro lugar, em outro papel, em outra condição, né? Como você se sentiria? Assim, do não, né? Do porquê do não. Se eu deixei claro o porquê do não, então assim, se você no meu lugar, como você faria? Claro que isso eu tô falando já pros maiores, pros adolescentes. Pra criança é difícil, mas assim, dependendo da idade dá, né? Então assim, aconteceu uma briga entre irmãos, por exemplo, de 9 e de 5 anos. E aí você vai falar assim, porque eu tava com raiva do meu irmão e eu bati nele. A raiva é real, assim, você tem que validar essa raiva, ele tá sentindo, é legítima, ok, mas isso não te dá o direito de bater no seu irmão. Então assim, e se fosse o contrário, né? Se você tivesse 5, ele tivesse 9, ele viesse pra cima de você e te bater, você ia gostar? Acho que é importante a gente falar um pouquinho, né? Assim, incentivar a empatia, para eles irem aprendendo, assim, que por mais que
aquilo me fere, eu tenho um limite para agir, né? Eu não posso sair para as cabeças assim e partir para briga, para agressão. Então, acho que isso é fundamental também, a gente tentar sempre falar um pouquinho, né, da empatia, de trocar de papéis ali, trocar de lugar, para ficar mais claro para eles entenderem, porque às vezes só a fala não fica muito claro, é de colocar ele mesmo naquela situação para ele entender. Eu acho que essa coisa de você se colocar no lugar do outro também leva a gente para uma outra coisa um pouco ali do lado, que assim, a gente não pode esquecer, gente, que a gente ensina pelo exemplo. Sempre. A gente sempre ensina pelo exemplo. Sempre. Né? Então assim, eu tenho que mostrar o lugar do outro, porque a hora que eu estiver também fazendo, o que eu fizer, eu sou o espelho. Os pais são o espelho dos filhos. Né? E isso a gente conversou lá no comecinho. Eu não quero que o meu filho tenha outro espelho que não seja o meu. Que eu não seja o espelho, né? Eu acho que a gente não quer não ser o espelho dos filhos. Se você estiver nesse lugar, aí é porque você tem que se rever. A situação é bem mais grave, né? Mas normalmente, aí assim, o normal é você querer ser o espelho para os seus filhos, né? Então, às vezes a gente fala assim, não adianta eu chegar, combinar, olha, hoje a gente tem uma festa, você vai ser super educado, você não vai bater no seu amiguinho, lembra? A gente vai fazer um monte de combinados. Aí eu saio de casa e o primeiro carro que me fecha, eu vou discorrer todos aqueles palavrões que eu sei, vou mostrar o dedo. Vai ficar nervoso, vai gritar. Vou ficar nervoso, vou gritar. Quer dizer, eu posso, mas o meu filho não pode? Esquece. Então aí também não é nenhum combinado real. Isso é um combinado não real. Exatamente. Isso é um combinado não real. Isso é um combinado não... E que depende da gente. Porque se o autocontrole só é bem desenvolvido na fase adulta, você é um adulto e não dá conta, né, do seu autocontrole, como que você vai querer mostrar ou incentivar que a criança tenha ou cobrar dela, o que é mais grave ainda, né? Ou de um adolescente. Então assim, olha, ser pai, ser mãe não é fácil. Ser tio, ser tia também não é. Ter uma criança que você se sinta responsável por ela não é fácil. Exige tempo, exige paciência, exige atenção, né? Demanda, acho que uma série de coisas, mas... não dá pra ligar o botão do automático e querer que as coisas aconteçam naturalmente, porque isso não existe. Mas é o que a gente fala acontecer. sempre, a gente tá aqui pra lançar para vocês provocações e questões e até às vezes para nós reflexões para todos nós, né? Então nada é fácil, nada vem como um passo de mágica, mas sempre é possível, né? E a gente tem que tentar sempre ser o melhor exemplo que a gente pode. E aí a gente vai deixar uma figurinha, né? Isso, vamos deixar uma figurinha aí pra vocês, uma imagem, que é o autocontrole dos sonhos. Então assim, quando você estiver numa situação extremamente difícil, você lembra dessa imagem e tenta se colocar nesse lugar. Porque no mínimo vai ser engraçado, você vai parar e dar uma risadinha. Mas acho que vale a pena, porque é uma habilidade difícil pra todo mundo, mas que traz muita recompensa quando a gente consegue desenvolver, né? Acho que se a gente conseguir desenvolver alguns tópicos também, acho que a gente já se sente um pouco melhor, né? Acho que a gente já consegue ter uma vida um pouco mais tranquila. Sim. Tá bom? É isso, gente. Então por hoje é isso e até o próximo vídeo. E se deliciem com a nossa figurinha. E se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam no nosso canal e voltem sempre por aqui, porque uma vez por semana tem novidades. Isso aí. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Até mais.